O PCcast hoje recebe o deputado federal mais votado do norte de Minas. Depois da vinheta, confira a nossa conversa com Paulo Guedes. Paulo, excelente te receber aqui, um grande amigo, pessoa que admiro bastante. Seja muito bem-vindo ao PCcast. PC, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui frente a frente com você para uma conversa franca, um bate-papo. Acho que vai ser uma hora muito bem proveitosa para que a gente possa discutir, né, os assuntos do momento e também as perspectivas, né, para 2025. Ô Paulo, nós temos que começar do começo, porque as audiências sempre são diferentes, né? Você me dá entrevistas por veículos distintos, mas as pessoas precisam conhecer a sua história, que é uma história de vida muito bonita, é uma história que você precisa contar mais do que conta, né? Até talvez para que exista maior compreensão sobre suas origens, sobre de onde você veio. Então faz esse panorama para a gente aí rapidamente, para o pessoal conhecer mais o deputado Paulo Guedes. Eu sou de São João das Missões, né, de uma família de 12 irmãos, né? Sou filho de agricultores familiares. Meu pai Zé Carlos Saraiva e minha mãe Maria das Dores Guedes Saraiva. E cresci na comunidade rural que chama Traíras, vizinho ali da sede da reserva dos índios Chacriabás. Sou descendente indígena por parte da minha bisavó paterna. E fui criado numa região muito pobre, uma região que não tinha escola, que não tinha posto de saúde, que não tinha energia elétrica, que não tinha água tratada. Aos 5 anos de idade, acho que essa história muita gente já conhece um pouco, que eu já contei elas várias vezes, né? Eu lembro da minha vida todinha a partir dos 5 anos. Eu estava brincando de pega com minha irmã e minha mãe estava mexendo um tacho de sabão. E eu falei, mãe, eu pique, saí correndo, rodeando a casa. Quando eu fui abraçar minha mãe, ela tinha saído, não viu que eu vinha correndo, né? Estava de costas. E eu escorreguei e caí dentro do tacho de sabão. Minha memória toda desse dia para cá eu lembro de tudo. Para trás eu não lembro direito, não. Mas desse dia para cá eu lembro dos detalhes, né? Do meu irmão me tirando dentro do tacho, o Carlinhos, do compadre do meu pai, o Zé Biriba, que tinha comprado um carro naquela semana e ajudou a salvar minha vida me levando para o hospital em Januária, chegando no hospital em Januária. Só para contextualizar, porque talvez todo mundo não sabe o que é tacho de sabão, tacho quente de sabão borbulhando, né, Paulo? Isso, um tacho de sabão é o seguinte, na roça antigamente não tinha esse negócio de sabão em pó, sabonete, tudo era feito na roça mesmo, né? Então o sabão para lavar roupa, para lavar vasilha era feito em casa, então tinha um tacho, você aproveitava restos ali de gordura, vísceras de algum animal e com soda cáustica fazia o sabão, é um sabão de bolo redondo assim. Então foi nesse tacho de sabão com soda cáustica que eu caí. Então eu fui praticamente desenganado, né? Só tinha um médico em Januária, que é o doutor Demétrios, é vivo ainda, né? O pai do Marcelo, que foi prefeito de Januária, e ele chamou minha mãe e falou, o menino dificilmente sobrevive. E minha mãe fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida e para o menino Jesus. Eu escapei, fiquei quase 3, 4 meses no hospital, e eu me lembro do dia que eu recebi alta, né? Assim, primeiro foi quando vi energia pela primeira vez, né? Apertava aquele botão e a lâmpada acendia. Eu achava aquilo o máximo. Hoje, com tanta tecnologia, né, celular, WhatsApp, rede social, eu vim ver energia elétrica, eu tinha 5 anos de idade. E no dia que eu saí também, o médico virou e falou assim, Paulo, você quer voltar? Eu falei, eu não. Ele falou, por quê? Eu falei, lá não tem maçã. O pessoal ia visitar no hospital e levava maçã. Aí voltei, né? Mas como não tinha escola lá na minha comunidade, eu só fui alfabetizado aos 11 anos de idade. Foi quando eu fui para Manga, né? Todo mundo acha que eu sou de Manga, mas eu sou de São João das Missões, né? Então eu fui para Manga estudar, e aí voltava, tinha um caminhão da Nestlé que comprava leite na região, e eu aproveitava a carona, subia naquele tambor de leite ali, ia para Manga,
No início foi muito difícil, porque eu sofri muito bullying, né? Eu tinha a queimadura, antibiótico fez meus dentes da frente estragar muito rápido. Então eles me chamavam de pai da sala, porque meus colegas tinham 7 anos. E eu tinha 11, né? Tinha 11. O primeiro ano até que não, mas no segundo ano o bullying foi muito forte. Porque no segundo ano eu tinha 8, eu tinha 12 e meus colegas tinham 8. Aí você imagina a diferença de idade. E de tamanho e tudo. De tamanho, né? Tinha uma fila, era ditadura militar ainda, e com os dentes estragados. E no segundo ano, como eu tirei nota máxima do primeiro, eu fui para a turma A, saí da turma F da primeira série e fui para a turma A na segunda. E na turma A estava o filho do prefeito, o filho do gerente da Emater, do gerente do Banco do Brasil, do dono do cartório, do juiz, da promotor. Então era um povo da alta sociedade, e eu, esse menino da roça, esse gabiru, né, com 4 anos mais velho do que eles, com os dentes estragados. Eles olhavam para mim assim, Bento Carneiro, vampiro brasileiro. Eu dava vontade de voltar para a roça. Mas um dos episódios mais engraçados, mais assim, que eu acho que também foi um salto na minha vida, foi poder sorrir. Aos 14 anos, dessas idas e vindas para a roça, meu pai me chamou, me levou no curral e me mostrou uma bezerra e falou que era minha. Eu falei, é minha mesmo, pai? Ele falou, é. Eu falei, então, vou vender. E você vender. tinha quantos anos? 14? 14. Então eu vou vender. Vender para quê? Eu te dei para render. E eu falei, render não. Então você pode ficar com sua bezerra. Mas você vai vender para quê? Eu falei, para tratar os dentes. Ele me deu um rapa e falou assim, toma jeito, menino. Por que não bota uma chapa? Era comum botar chapa. Meus irmãos mais velhos, minha mãe e meu pai usavam chapa, não tinha mais dente. Eu falei, eu não vou usar chapa. Se o senhor não quiser, você pode ficar com sua bezerra. Ele ouviu e falou assim, é sua, faz o que você quiser. Porque ele era meio gago. Aí eu vendi a bezerra, cheguei, eu trabalhava na boate, fazia um bico na boate à noite, onde eu aprendi a fazer os drinks, que vocês fazendo uns drinks aí. Paulo Guedes agora virou um influencer de rede social fazendo drink, viu, gente? Vocês vão pra rede dele lá depois e olha. Mas eu aprendi há muito tempo, tinha 14 anos de idade. E tinha um dentista recém-formado, que é vivo, meu compadre, Uli, lá de Manga, e ele era o único que tomava gin tônica, isso há 30 e quase 40 anos atrás, né? 40, eu tô com 54. Ele chegava na boate, faz um gin tônica pra mim aí. Aí, o dia que eu peguei o dinheiro da bezerra, eu fui lá nele e falei assim, general, que eu chamo ele de general. General, você dá um grau em mim, que eu quero ficar bonito. Aí ele caprichou, e eu descobri desse dia pra cá que quem pode sorrir, pode tudo. Eu não sou muito sorridente, mas pelo menos perdi a vergonha, né? Aí virei líder estudantil, reformei. Isso aí, vamos chegar escola. lá. Aí, de quando você começa a sorrir, você começa a ter uma nova vida ali com seus 14 anos. Isso. E aí você descobre a política com quantos anos, Paulo? 16. Já com 16 anos. Com 16 eu ajudei, eu já militava no clube de jovens da escola, eu já era líder estudantil, fundei a associação de estudantes e participei da primeira reunião para fundar o PT em Manga aos 16 anos de idade, em 1986. E por que você escolheu o PT naquele tempo? Tinha um irmão do meu cunhado, eu morava com meu cunhado, que mexia com a boate que eu te falei. Então, tinha um irmão dele, que trabalhava na Emater da Bahia e era petista. Ele vinha, trazia umas cartilhas, fazia as reuniões com a gente. Chama Tuniquinha, é o apelido dele. Márcio Antônio, chama ele de Tony. Aí o Tony vinha, fez as reuniões e tal. O PT surgiu assim em muitas cidades. Manga foi desse jeito. E eu participei da primeira reunião, mobilizei o pessoal. Eu tinha 16 anos. Naquela época eu não podia filiar ainda, porque só votava com 18. Mas aos 18 anos... eu fui o segundo presidente do PT de Manga, entendeu? Eu ajudei a fundar, e aos 18, quando eu completei 18 anos, eu assumi a presidência do partido. Eles me deram a presidência do partido. E aos 20 anos, ainda na sala de aula, estava terminando o segundo grau, o magistério, eu fui eleito vereador na sala de aula ainda, com 190 votos. Em 90? Em 92. 92, foi eleito vereador. Vereador. Você estava ainda estudante. Ainda estudante. E você foi vereador... No mesmo ano eu recebi 2 diplomas, um de vereador e outro de professor. E outro de professor na escola. Vereador primeiro. E como é que foi esse mandato seu lá, Paulo? Você teve 3 mandatos de vereador em Manga ou 2? Como é que foram? 3 mandatos. 3 mandatos, né? 3 mandatos, fui presidente da Câmara 2 vezes. O primeiro mandato foi histórico, foi um mandato de enfrentamento ao coronelismo da época. Porque devia ser estranho, né? Um vereador do PT era coisa rara, né? Coisa rara. Fui cassado 3 vezes do primeiro mandato.
reempossado pela justiça. Você foi cassado por quê? Porque naquela época não era comum as pessoas questionarem, né? Fazer denúncias, fazer enfrentamento. E lá em Manga tinha dois lados que sempre revezou no poder em Manga, desde a fundação da cidade. Ou era um, ou era outro. Ou era Boca Preta, ou era Orelha Rala. Aí surge esse vereador do PT que não era nem Boca Preta, nem Orelha Rala, não participava de nenhum dos grupos dos coronéis que revezavam no poder. E aí o enfrentamento, né, daquela situação, eles não aceitavam essa liderança que surgia. Então, e eu também era muito para frente. Eu reconheço que eu levei umas 5 surras no plenário. Era surra mesmo, juntava os vereadores, me batia. Teve um episódio que eles tentaram te jogar... Jogar pela janela. Te jogar pela janela da Câmara. Como é que foi isso, Paulo? Uma votação daquelas bem acaloradas, né? E era, se não me engano, a prestação de contas de um prefeito, e eu fui lá mostrar que tinha irregularidades, e eu debati muito, né? E um vereador que tinha sido eleito, inclusive, no grupo da oposição, tinha ido para o lado do prefeito, ele me xingou muito, eu fui bater bunda, rebati, quando ele estava rebatendo, eu pensei que não, ele chegou por trás, né? E me deu um soco, veio outros e pegaram. Minha sorte, né, que tinha 2 vereadoras. As mulheres sempre me defenderam. E essas 2 vereadoras, calma, não precisa matar, não. Aí... Ô, Paulo, e depois você, com essa polêmica toda, você consegue ainda virar presidente da Câmara de Manga. Aí foi na eleição seguinte, no segundo mandato. No segundo mandato, aconteceu um fato assim que o grupo um grupo fez 7 vereadores, o prefeito que ganhou, e o grupo da oposição fez 7. E estava eu no meio, eu decidia. Eu falei, eu sou presidente. Aí a oposição teve que me apoiar. Entendeu como é que foi? Eu virei presidente da Câmara sendo independente nesse voto de Minerva. Nesse voto de Minerva. E depois você conseguiu juntar Orelha Rala e Boca Preta, esse pessoal passou a te apoiar. Hoje em dia eles apoiam você, né? Como é que é isso? Eu tenho apoiadores dos dois lados. Acabou essa rivalidade. Hoje não tem mais isso não, né? Tem não. Já surgiu novos grupos, não tem mais isso não. Paulo, e aí você, quando o presidente Lula é eleito em 2002, sua carreira política toma um outro impulso, né? Sim, aí eu sempre coordenei as campanhas do Lula na região, as que ele perdeu e a que ele ganhou em 2002, foi quando o PT da região, o deputado Virgílio Guimarães, o vice-presidente Zé de Alencar, que era meu amigo pessoal, me indicaram primeiro para Codevasf. Mas eu só fui nomeado de manhã e exonerado de tarde. Porque o MDB, que é o antigo PMDB na época, parte do PMDB aderiu ao governo, e Zé Disseu, que tinha me nomeado de manhã, me exonerou de tarde. Eu fiquei sem o cargo da Codevasf. Aí eu saí de Brasília, peguei um avião, primeira vez que andei de avião também, cheguei no aeroporto de Pampulha, né? Era para Pampulha ainda, para pegar o outro para cá. Quando eu chego no aeroporto da Pampulha, o Vigílio me liga. Deu problema. Você foi exonerado. Eu falei, mas como, Vigílio? Você foi nomeado hoje. Você acredita que Zé Disseu, parte do MDB, com 30 deputados, aderiu ao governo e exigiu a Codevasf de Minas. Você foi sacrificado. Perdeu para o falecido deputado Fernando Diniz. Fernando Diniz. Aí o Vigílio ficou assim num desespero. O que é que eu vou fazer? A preocupação minha era só o aeroporto, chegar no aeroporto aqui, porque o pessoal meu da região tinha vindo tudo, com faixa e tudo, para receber o superintendente. A sorte que não tinha rede social naquela época, né? Porque senão a gente postava a nomeação, né? Sim. Aí eu cheguei, tava todo mundo com faixa. Calma, gente, vai sair, mas não saiu ainda não. Então, e você já sabendo que não tinha. Eu já sabendo que não era. Aí fui pro chimarrão, falei, Vigílio, eu vou ter que fazer um gasto aqui para minha turma não voltar tão triste. Levei o pessoal, nós fomos pra churrascaria, fizemos uma confraternização, mas por dentro tava, né, destroçado, né? Aí no outro dia, passou uns 2 dias da ressaca, que eu sabia que não ia ser o sobrinho da Codevasf, eu descobri que nem eu sabia que existia Denox. O Denox tinha 10 anos que não funcionava mais. Aí peguei, fui lá conhecer o Denox. E levei comigo o meu compadre, o que tratou meus dentes, estava aqui em Montes Claros. Conheci ele, inclusive, através de você. Ele foi comigo, nós chegamos lá, parecia assim um órgão, uma casa abandonada.
porque não tinha nenhuma atividade mais o Denox, mas tinha ainda 20 e poucos funcionários, eles não tinha, assim, orçamento, mas tinha os funcionários e tudo. O pessoal, um corpo técnico que estava, assim, desestimulado, mas eu cheguei lá, o pessoal ficou meio espantado, assim, quando eu cheguei. Aí eu falei, eu vim aqui conhecer o Denox, que eu sou representante do presidente Lula e tal. Aí um dos funcionários foi me mostrar e tinha a perfuratriz, né, as máquinas de perfurar poço lá. Aí esse compadre meu, o Uli, né, ele falou assim, seu lugar é aqui, rapaz. Se você botar essas máquinas para funcionar, ninguém te segura, não. Aí eu liguei para Vigílio, falei, Vigílio, pode me nomear para o Denox? Ele falou assim, não tem Denox não, o Denox foi fechado, Fernando Henrique fechou o Denox. Falei, não, moço, reabriu, teve um manifesto aí da bancada do Ceará, e eles reabriram, só não está funcionando, mas tem. Denox é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Aí ele falou assim, vou olhar aqui e te retorno, e retornou. Não compensa não. Primeiro que não tem salário, o salário é R$ 1.234. Como é que você vai viver em Montes Claros com R$ 1.234? Se fosse dinheiro de hoje, era mais ou menos quanto, Paulo? Uns 5 mil, eu acho, né? 4, 5 mil. Aí eu falei, não, Vigílio, eu quero ir. Você me dá uma emenda para consertar as máquinas e tal, eu quero ir. E nisso você estava vereador ainda também, eu estava vereador em Manga ainda. Aí eu vim para cá, ele não queria, ficou assim, depois me nomeou. Aí ele me arrumou uma verba, eu consertei as máquinas e comecei a perfurar os poços na região. Não era difícil demais. Precisava de 33 documentos para perfurar um poço. Aí fui usando a criatividade. Um dia eu fui em Fortaleza, levei um ofício para o procurador-geral e perguntei se o Denox poderia perfurar poço em sua própria propriedade. Ele falou, você está querendo economizar na conta de água lá da Copasa, Deus? Sim. Aí ele autorizou. Aí eu pedi os presidentes da associação tudo para doar as áreas, os terrenos para o Denox. Aí eu fiz os poços sem convênio. Aí doava o quadradinho. Eu ia lá e furava. A comunidade ajudava, fazia bingo, fazia rifa. Aí de 33 assinaturas passou para uma. Para uma. E aí sem orçamento, porque não tinha orçamento, né? Mas eu consegui fazer muito. Aí 2 anos e 6 meses depois eu fui a Fortaleza na prestação de contas. Estavam os 9 coordenadores dos outros estados. E aí todo mundo falando, né? Prestação de contas. Aí o pessoal, e aí, Minas Gerais? Aí eu comecei a fazer minha prestação. Poço artesiano, 538. Eles riram tudo, né? Porque o estado que mais tinha feito poço era o Ceará, tinha feito 20 e poucos. Eles, como é que você fez 538 poços? Eu falei, fazendo, eu botei a máquina para trabalhar. Mas você não tinha orçamento, todo mundo, que orçamento é público, as pessoas viam que eu não tinha orçamento. Eu falei, mas eu usei a criatividade, as pessoas ajudaram. Aí o doutor Eudoro, que é o pai do Camilo, que foi governador do Ceará e é o ministro da Educação hoje, era o nosso diretor-geral. Ele falou assim, quem quer, faz. E fez, né? Paulo, no meio disso Botei água para 35 mil famílias em 2 anos e 6 meses. Como diretor do Denox. Mas no meio disso aí, você ganhou uma projeção regional, porque você pegou uma associação que era, na época, incipiente, que era a Avans, Associação de Vereadores da Área Mineira da Sudene, vira presidente da Avans e começa a aparecer. Lembro que eu militava na imprensa na época, te entrevistei muito como presidente da Avans. Conta como é que foi esse movimento aí. A Avans foi... Eu vim para uma reunião da Avans na Câmara de Montes Claros. Aí tinha assim uns 150 vereadores, 100 e poucos vereadores. Aí eu cheguei, tava aquela fila de vereadores assinando uma ata, né? Todo mundo chegava e assinava. E eu, curioso, falei, eu quero saber o que eu estou assinando antes. Quando eu virei a página, já tinha uma ata pronta, a reeleição do vereador João Hamilton Silveira. Aí eu falei, mas eu não fui convidado pela eleição, fui convidado para um evento. Aí, assim, mas o evento pegava a assinatura e já reelegia o presidente. Aí, quando abriu a reunião, eu pedi a palavra. Falei, isso aqui é um encontro de quê? Não, é um encontro de presidente de Câmara. Falei, não, eu assinei uma ata lá da sua reeleição. E eu quero ser candidato, eu não fui convidado, não teve edital. Aí tinha um vereador de Porteirinha, que era advogado, falou, isso é absurdo, não é possível que fizeram isso. Voltou lá e olhou a ata e falou, fui lá e fiz aquele estardalhaço. E aí surgiu essa liderança do cara que questionou a eleição da Avans. Aí teve que ter eleição, aí eu lancei minha candidatura. Aí eles me chamaram para compor. Aí, em vez de ser presidente, eu virei secretário-geral da Avans,
2 anos depois virei presidente por unanimidade e fiz aquele trabalho todo de movimento, criei a Casa do Vereador em Montes Claros, fazia grandes manifestações em defesa de obras públicas com BR-135, fechava ponte, fechava estrada, fazia reivindicações regionais, ia nos ministros, ia no governador. Então, eu fiz da Avans um movimento político forte na época que... Tem vereador da Avans que participava da Avans, que é aliado político só até hoje, né, Paulo? Grande parte, grandes amigos. Uns continuam na política, assim, com mandatos. Tem vereadores que têm 8 mandatos, 9 mandatos. Aí eu chego na cidade, eu votei no você na Avans. Aí faz aquele discurso bem legal, entendeu? E aí você é candidata em 2004 a deputado... 2004 não, 2006. A deputado estadual. Numa eleição que, assim, os deputados eram praticamente os mesmos que tem hoje, né? Com algumas exceções, por exemplo, não era Tadeuzinho deputado, mas era o pai de Tadeuzinho, que era o Tadeu Leite. Você sai candidato ali, e eu ouvia muita gente na época fazendo troça, rindo. Como é que ele é candidato sem voto? Como é que não vai ter voto? O cara é vereador em Manga, quer virar deputado estadual, e ser candidato e vai eleito. Como é que foi essa história? Primeiro, um dia eu cheguei em Serra das Araras, né? E fiz uma reunião grande lá, se chama lá em Chapada Gaúcha. Aí depois o deputado Arlen Santiago foi, né, em Chapada Gaúcha e deu entrevista na rádio lá. E falou assim, como é que pode um roedor de piqui querendo ser deputado, pé rachado? Isso me encheu de vontade, né? E eu acho que também mexeu com o povo, né? E eu fazia 20 reuniões num dia. Eu tinha uma disposição que era um negócio muito forte. Aí reunião para lá, e chamando os presidentes de ação, visitando aquelas comunidades que eu tinha atendido, tinha os vereadores, tinha as lideranças, tinha o Partido dos Trabalhadores, que tinha várias lideranças da cidade que ajudou também. E eu iniciei essa carreira com 190 votos em Manga. No meu terceiro mandato eu tive 419, fui o mais votado da cidade. Então eu pulei de 419 votos para 46.582 e fui eleito deputado estadual. Que foi para a época uma votação expressiva já, expressiva. Né? Em 2010 eu fui reeleito, aí dobrei a votação, 92 mil votos. Em 2012 eu disputei a prefeitura de Montes Claros, venci o primeiro turno, numa eleição que eu comecei com menos de 0,5%, venci o primeiro turno, tive 44% dos votos no segundo. Em 2014 eu dobrei a votação novamente, eu fui para 164.800 votos, sendo o deputado estadual mais votado da história de Minas Gerais em 2014. Até aquele momento. Até aquele momento. Depois disso já teve outros que teve mais votos, mas até 2014 eu fui o recordista de votos em eleições, né? No estado sem ser blogueiro, sem ser artista de TV. Tancredo Neves, Itamar Franco, Juscelino Kubitschek, um estado com essa tradição. Paulo Guedes, natural de São João das Missões, né? Alfabetizado com 12 anos, com 11. 14 começa a sorrir e novo ainda vira o deputado mais votado da história do estado. Foi muito gratificante. Em 2018 eu virei secretário de Estado no governo Pimentel. Foi quando eu tive a oportunidade de ajudar muito a região também. Montes Claros vivia o maior racionamento de água da história. Eu consegui fazer com que o governador tivesse um olhar especial e nós liberamos 135 milhões de reais naquela época e fizemos a adutora do Pacuí. Foi uma dobradinha sua com Humberto Soto. Sim, foi no início do governo, o primeiro mandato de Humberto, né? Fizemos a adutora do Pacuí. Foi na época também que eu consegui trazer o helicóptero do SAMU, colocamos o SAMU aéreo. Foi na época também que eu tive que sofrer um desgaste muito grande, né? Presidi uma audiência pública em Montes Claros para a concessão da BR-135. Entendeu? Apanhei 6 anos nas redes sociais, né? Os assessores, a turma da mídia ali, de alguns adversários, principalmente o deputado Arlen Santiago, eles colocavam todo dia nos grupos uma foto minha com Pimentel em frente ao pedágio.
Aí hoje, como as pessoas, naquele momento eu sofri muito desgaste. Mas hoje, com a estrada toda pronta daqui para Belo Horizonte, e Montes Claros tendo a maior obra da história, que é o anel rodoviário, né? Você chega na saída de Bocaiúva, né? Você vai ver a transformação que está tendo em Montes Claros. Aquilo foi uma iniciativa minha. Eu exigi para ter a concessão, para a gente aprovar a concessão, que a concessionária tinha que fazer todas aquelas obras, né? O anel rodoviário de Montes Claros, os trevos, também em Bocaiúva, nas outras cidades, aquelas passagens que tem ali no Planalto. Então, assim, fizemos todas essas exigências que está em ata, né? E hoje, muitas pessoas que ele criticava, hoje eu vejo TikTok de gente passando na estrada, assim, ô Paulo Guedes, faz assim, também da 251, né? Hoje as pessoas pedem para que a gente, e vamos fazer, né? Vamos fazer. Estou conversando com o ministro Renan, com o presidente Lula, para que a gente possa fazer uma PPP de Montes Claros, né, a Salinas e a Salinas a 116. O projeto já está em andamento e em breve nós vamos trazer aqui o ministro Renan para fazer o lançamento dessa futura grande obra que vai mudar a história da nossa região. 2012, você estava ali promissor como deputado, etc., e resolve ser candidato a prefeito de Montes Claros. Foi uma eleição, como você disse, você foi o primeiro no primeiro turno e perdeu no segundo. Era um momento de uma popularidade gigantesca do presidente Lula, ex-presidente já na época, da presidenta Dilma, né? Como é que foi essa decisão de ser candidato a prefeito de Montes Claros, Paulo? O partido aqui em Montes Claros me convidou, né, e alguns amigos incentivaram, e eu achava que não tinha sentido no início, né? Você tem que ir, depois veio um apelo do presidente, nós precisamos ter candidato nas principais cidades. Aí, falei, sabia que era difícil, né? Mas foi uma das campanhas mais bonitas que eu participei, né? A cidade de Montes Claros me acolheu, me abraçou, foi uma campanha que foi começando aos pouquinhos, né? Eu lembro que eu andava num corcelzinho que o meu compadre Arnaldo me emprestou, e eu subia no Capu e falava na periferia, falando. No terceiro dia ele falou assim, compadre, vamos desistir? Só tem menino. Eu falei, deixa de ser besta, desistir. Como, rapaz? Põe as crianças que conversam com os pais, entendeu? Você vai ver minha campanha. Aí eu coloquei para apresentar a minha campanha a Alice, que era uma criança de 9 anos, e uma adolescente, que era a Vitória, de 14. E esqueci o nome, Pablo, né? O Pablo, o menino lá do Santos Reis. Então eles fizeram minha campanha. E eu lembro no dia que o marqueteiro, o PT mandou um programa de televisão para mim, mandou uma empresa de São Paulo que fazia o marketing. Aí ele chegou, me chamou para jantar, lá na Papaula ainda ali. Aí ele falou assim, nós temos que contratar o melhor ou a melhor apresentadora da Globo aqui, que é conhecida, para fazer seu programa. Eu falei, mas eu já tenho quem vai apresentar. Ele falou, quem? Eu falei, a vendedora de pano de prato. Ele olhou assim para mim e falou assim, você não entende nada. Aí a menina vem passando de mesa em mesa, até chegou nele. Eu falei, vende um pano de prato para ele. E ela, aí ele olhava assim para mim, eu olhava para ele, até ele não aguentou, comprou o pano de prato. Quando ela saiu, ele falou assim, essa aí? Eu falei, ela tem jeito. Aí chamou ela no outro dia, treinou, e ela foi uma das primeiras a apresentar meu programa, né? Foi bem legal. O resto você já sabe. E depois você tenta de novo ser prefeito, nas últimas eleições do ano passado, 2024, né? Já num desempenho diferente daquele de 2012. O que você acha que mudou nesses 12 anos aí, Paulo? Primeiro, quem venceu as eleições foi Humberto Souto, né? Ele tinha uma aprovação de 96%. Eu sabia que a eleição é difícil. Era um outro momento, mas que também precisava de desafios. Você acha que a cidade, então, deu um terceiro mandato para ele? Deu um terceiro mandato para ele. Foi uma homenagem a ele, né? E eu acho que ele, se ele tivesse... Acho que ele não está participando dessas últimas decisões, né? Ele está internado, todo mundo sabe. Mas, por exemplo, a decisão do Guilherme de disputar uma eleição do SAMU. Eu acho que se o Humberto tivesse opinado, ele não teria deixado Humberto passar por isso. Entendeu? Então, acho que o
o Guilherme, né, o Arlen, o Marcelo, os outros deputados, o Gil, o Oscar, não falaram tudo que precisava falar para o Guilherme nessa disputa. Ou seja, é uma Nós coisa... vamos chegar lá. Você está tá. falando de um processo eleitoral que nós tivemos agora no CISRUM, que é o consórcio que administra o SAMU. Isso. Né? E que teve uma guerra aí, quem acompanha pelas redes sociais, e que Paulo Guedes manda no SAMU e etc, e que tem que tirar Paulo Guedes do SAMU, e muita gente nessa... Eu nunca vi uma disputa de consórcio, que é uma eleição entre prefeitos, né, atingir uma proporção dessa igual teve o SAMU. E ela ficou ainda mais visível porque o prefeito de Montes Claros vai e resolve participar dela. Os prefeitos de Montes Claros, eu até escrevi isso na minha coluna, eles, à exceção de Toninho Rebelo, quando fundou a Amans, e mesmo assim, porque ele era o prefeito anfitrião, vou fundar, etc., num outro contexto, lá em 80, nunca participaram de eleições, de consórcio, de associação. Até porque a cidade anfitriã e a complexidade da prefeitura de Montes Claros é muito grande, é gigantesca, né? É quase um governo de estado, se você pegar de estados pequenos. Mas aí o Guilherme vai participar. Pelo que você está falando aí, você acha que a decisão não foi dele, do Guilherme? Eu acho que ele foi induzido a participar, muito influenciado, né? Não é a primeira vez que tem disputa no SAMU, né? E também não é verdade que o PT comanda o SAMU desde a sua fundação. O presidente Lula criou o SAMU no Brasil. Teve vários presidentes, os consórcios são assim. Tem aqui o consórcio que cuida dessa região, tem o consórcio que cuida do Vale do Jequitinhonha, tem o consórcio que cuida da região metropolitana, tem o consórcio que cuida da região de Juiz de Fora, tem o consórcio que cuida do Triângulo, tem o consórcio que cuida da região de Divinópolis, outro que cuida da região do sul de Minas. É assim, são vários consórcios. O consórcio é composto pelos prefeitos, que de 4 em 4 anos são eleitos, como o Guilherme foi eleito agora. E esses prefeitos escolhem um presidente. Então, assim, eu participei de todos porque eu participei da disputa, não que teve sempre prefeitos do PT no comando. Pra você ter ideia, o primeiro presidente foi o Jairzinho, era do PT, do Brasil de Minas. O segundo foi o Vármilo, lá de Pirapora, aliado do Gil Pereira. E que não votava em você. Nunca votou em mim. Nunca votou em mim. Depois do Vármilo, foi o prefeito de Bocaiúva, do PSDB, ligado a Elbio Brandão, que também nunca votou em mim. Depois veio o Quinca de Salinas, o Luizinho de São Francisco, esse votava em mim, mas era do MDB, que era vice e assumiu, o Quinca de Salinas. Depois veio o Silvanei de Porteirinha, que é do PSB, mas é aliado meu, continua no PSB. Ele foi presidente por 2 ocasiões. E veio o Marcelo de São Romão, que é aliado do Marcelo de Freitas e do Gil Pereira. Então, assim, quando há composição, diálogo, a gente cede, né? Então o Marcelo foi presidente, né? Ele era aliado do Marcelo de Freitas, é aliado do Marcelo de Freitas, apoiou ele na última eleição, na penúltima e na última, e do Gil Pereira, aliado histórico do Gil Pereira. E eu indiquei apenas o vice, que é o atual presidente hoje, que é o Rômulo. Então foi uma composição. Então, e a maioria dos funcionários do SAMU, da diretoria, estão lá desde a fundação. Você tem que pegar a procuradora, a doutora Roberta. Ela é procuradora desde quando fundou o SAMU. Aí, quem está lá é o povo de Paulo Guedes. Então, gente que eu nem conhecia, que estava lá, quando eu entrei no SAMU a primeira vez, eles já estavam. Então, e os servidores, a maioria, 88%, 90% são concursados. Médicos, enfermeiros, condutores, técnicos de enfermagem, o pessoal que trabalha no rádio, e tem o administrativo. Então, indicação política é só o administrativo, que também, geralmente, são indicações dos próprios prefeitos e tal. Mas eles espalham uma mentira de que lá é um cabide de empregos. Então, está no portal de transparência. O deputado Arlen Santiago gravou vários vídeos diz que o portal de transparência do SAMU não estava atualizado. Então, o portal de transparência do SAMU está lá atualizado. Quem trabalha, quem ganha, quem trabalhou, inclusive jornalistas que denuncia, que era
pagos para denunciar, para inventar mentiras sobre o SAMU, já trabalhou lá em outras gestões, né? Ou não trabalhou, não sei se trabalhou, se não trabalhou, mas é importante esclarecer isso. Então, o portal da transparência é muito importante, porque aí as mentiras caem por terra. Paulo, dá voto para um deputado? Ele ter algum tipo de influência política sobre algum consórcio desses? No caso do SAMU, tem o Simans, isso aí politicamente no representa? meu caso, eu não falo voto, dá o prazer de servir as pessoas, entendeu? Eu, quando fui chamado a primeira vez para ajudar o SAMU, que foi na fundação, que era o prefeito Jairzinho, depois veio toda a estrutura, as ambulâncias e tudo. Depois veio eu já secretário de Estado, né? O SAMU estava com muita dificuldade financeira, eu consegui convencer o governador Fernando Pimentel a aumentar o repasse em 500 mil por mês, foi que regularizou a folha de pagamento. Aí criou-se uma relação de quem estava na diretoria comigo, porque não achava isso nos outros deputados, porque lá não pode pôr emenda. Então, o deputado tem que dedicar de cobrar de quem está no governo a liberação das coisas. Depois, de uma vez só, nós conseguimos entregar 46 ambulâncias novas. Quando o governo Pimentel colocou o SAMU aéreo em Belo Horizonte, ele comprou mais uma aeronave que ia para Uberaba. E eu falei, o primeiro SAMU de Minas Gerais é o de Montes Claros. Então tem que ir para lá, o do norte de Minas. Comprei uma briga com o secretário de governo, com todo mundo. Depois de muita briga, nós conseguimos trazer o helicóptero para cá. Então eu sempre briguei em favor do SAMU, porque eu sei da importância quando acontece um acidente, né? Quando a pessoa sofre um AVC, quando tem um acidente na estrada, que aciona, que chega, o serviço chega, né? Tem o SAMU, tem bases em mais de 55 cidades, se não me engano, nós temos 50 e poucas bases do SAMU. Ou seja, o que acontece, o SAMU chega na hora. E o SAMU passou por muitas dificuldades no governo Bolsonaro. Foram 4 anos sem uma ambulância sequer. As ambulâncias que estão rodando hoje aqui no norte de Minas ainda foram entregues no último ano do governo Dilma. Agora que estão sendo renovadas. A ministra Nízia vai mandar 52 novas ambulâncias para o SAMU, um trabalho que eu estou lá todo dia cobrando o Ministério da Saúde. Tem previsão, Paulo, de mais ou menos quando vai chegar aí? Já vai começar a chegar algumas agora já no mês de janeiro, né? A ideia é que até o mês de fevereiro entregue todas. Então nós vamos, além de entregar e renovar a frota, nós vamos levar o SAMU para mais 14 cidades. E vai ter mais 6 bases avançadas, mais uma para Montes Claros, uma para Coração de Jesus, uma para Jaíba, uma para São João da Ponte, outra para São Francisco. Me fugiu aqui. Paulo, você citou várias vezes aqui o deputado Arlen Santiago em situações de contraponto a você. Por que vocês têm essa polarização na região? Eu acho que era uma pergunta boa para você fazer para ele, que até eu não entendo. Eu estou apenas aqui citando porque eu fui muito citado, né? De forma muito agressiva, pejorativa por ele. Ele sempre fala muito do seu nome. Aonde vai? Eu não faço isso, né? Mas como é um podcast e esse assunto está muito quente assim do que aconteceu no SAMU, eu estou citando, né, de algumas coisas que eu fiz, né, que eu sofri muita perseguição política, né? Ele desde o início da minha carreira, não sei se é porque ele anda de helicóptero e eu andava, né, num carrinho velho e fui eleito deputado, e depois tive uma volta com ele nunca conseguiu ter nem a metade dos votos que eu tenho, então talvez seja esse o ciúme, não sei qual é o motivo, mas ele aonde vai, ele realmente pega pesado, faz críticas, xinga o PT, xinga o Lula, me xinga, é uma coisa assim... Hoje talvez você seja, pensando na região assim, a pessoa mais identificada com o lulismo. Deve ser por esse motivo também. E ele o mais identificado com o bolsonarismo. Você acha que em termos de voto, que esse confronto é bom para os dois? Eu não faço política com fígado como ele faz. Eu tenho boa relação com todo mundo. Por exemplo, eu disputei a eleição aqui da Prefeitura de Montes Claros contra o Guilherme sem fazer nenhum ataque. Guilherme é seu amigo, né? É amigo pessoal. Não fiz nenhum ataque nem a ele, nem a Humberto, porque Humberto foi meu parceiro. Em 2006, quando eu fui candidato a deputado estadual, eu dobrei com Humberto Souto. Eu lembro na época que a minha principal dobrada era Virgílio Guimarães. Aí Virgílio me liga, você tem que ajudar Humberto Souto.
Falei, bom, tem que cuidar de você, Vigílio. Não, você tem que dividir, porque o Humberto também precisa, e eu tô, a situação minha tá boa, então o Vigílio sempre foi desprendido. Falei, mas qual cidade que eu vou liberar para Humberto? Ele falou, libera Manga, libera. Eu falei, não, Manga eu divido, porque eu quero você no meu palanque em Manga. Tanto que o meu comício em Manga, para deputado estadual, estava no palanque Humberto Souto e Vigílio Guimarães. E eu dividi na régua. Né? Eu tive 5.300 votos, Vigílio teve 2.600, Humberto teve 2.500. Foi minhas dobradinhas na cidade de Manga. Dobrei com o Humberto em Januária, dobrei com o Humberto em Itacarambi, dobrei com o Humberto em Montalvânia, em Juvenília, Brasília de Minas, em várias cidades, Matias Cardoso. E, naquela época, Humberto foi eleito, voltou para a Câmara, que tinha saído do Tribunal de Contas, estava fora da política, já não tinha mais tanta sintonia. O pessoal que apoiava ele era mais antigo. Quem apoiava ele era meu pai, lá em Missões, era gente assim, que já estava fora da política. Meu pai mesmo já tinha falecido. Então, assim, ele precisava de uma liderança. Os outros deputados todos já tinham parceria. Então, eu ajudei muito Humberto em 2006 a ele voltar para a Câmara. Ele teve 46 mil votos, 20 foi na dobradinha comigo. Então, assim, nós tivemos essa parceria. Em 2012, eu fui candidato a prefeito. Ele era Atos, depois o Atos foi impugnado e ele assumiu, né? Eu fiquei em primeiro lugar, Rui em segundo, ele em terceiro. Em 2016, ele foi candidato novamente e eu não fui candidato. Eu lancei a Leninha e no segundo turno nós apoiamos o Humberto. Então não tinha arestas pessoais, nunca tive aresta pessoal com o Humberto. Né? E tinha respeito pela figura dele como político. Então, assim, fizemos uma campanha muito limpa. Você viu, você participou, inclusive, do dia a dia da nossa campanha e viu, assim, não teve nenhum tipo de agressão. Foi uma campanha propositiva. Muita gente falou assim, você perdeu o voto por isso. Mas eu não tinha obrigação de ganhar as eleições. Eu sou deputado do norte de Montes Claros e do norte de Minas. Mas foi uma boa experiência para o debate. Entendeu? Por exemplo, assim, eu acho que foi muito fácil para o Guilherme ganhar, tão fácil que ele achava que poderia ganhar tudo depois. Como foi essa disputa do SAMU, né? Que ele veio sem o conhecimento necessário, com informações falsas dadas por adversários, e que a realidade foi escancarada ontem, na hora que abriu as urnas no processo democrático. Você participou mais da eleição do Simãs por causa dessa intenção do Guilherme de ser candidato no SAMU, Paulo? No primeiro que a gente tinha tipo um acordo que não ia ter disputa nos consórcios, né? Eu tinha conversado isso com o Marcelo, com o Valmir no Simãs, né? E com o pessoal da Amans, do Codanor, não ia ter disputa. Então, os candidatos, os atuais presidentes, ou era candidato à reeleição, ou a gente apoiaria um candidato ligado a quem estava ali. Ou seja, não tinha disputa. Mas, de uma hora para outra, o Arlen inventou a disputa no SAMU. E lá no Simãs, o Zé Aparecido é o atual vice-presidente. E tinha um compromisso dele e do Valmir de apoiar o Zé Aparecido. Zé Aparecido, prefeito de Janaúba, mais votado do Brasil. E eles romperam esse compromisso com o Zé Aparecido. E no momento que eles lançaram um candidato, que é o Guilherme, para disputar o SAMU com o candidato Gonçalo, de Icaraí de Minas, que tinha o meu apoio, eu achei que ali houve um rompimento. Então, quando houve o rompimento, o Zé Aparecido me ligou, me pediu apoio. Já que eu não tinha apoio lá, não teve o rompimento lá, eu chamei meus prefeitos, fiz uma reunião e apresentei o Zé Aparecido. E aí ele se colocou como candidato lá e meu grupo político todo apoiou o Zé Aparecido. Né? Nós perdemos aquela eleição porque o Simãs é diferente do SAMU, diferente da Amans. Né? O Simãs é filiar prefeito do sul de Minas. Cartas altas da Noruega, uns municípios que eu nem conheço, que vieram votar aqui na eleição do Simãs, mais de 15, né? Depois você olha para você ver que tem uns municípios aí lá do sul de Minas. Então, assim, houve um desequilíbrio nessa disputa. Se fosse só com os prefeitos do norte de Minas, eu acho que o Zé Aparecido tinha ganhado. Agora, Paulo, vamos falar de política estadual, nacional. Essa semana, enquanto a gente grava, pegou fogo aí uma situação do Pix, uma polêmica.
Governo federal tentando fechar o cerco contra sonegadores, contra pessoas que estavam lavando dinheiro, né? E também adaptar o Pix, que é uma ferramenta nova, e as fintechs, porque elas não existiam quando o monitoramento bancário foi criado lá no governo Fernando Henrique Cardoso. Naturalmente isso precisava ser atualizado, mas aí veio toda uma onda de fake news dizendo que o Pix ia ser taxado, etc. No final, o governo perdeu, o governo Lula, que você apoia, que é do seu partido, perdeu a guerra de comunicação, né, na discussão deste assunto. As fake news prevaleceram, a política do medo prevaleceu, e o deputado Nicolas Ferreira, que é do seu estado, que é seu colega de bancada mineira na Câmara dos Deputados, embora seja seu adversário, foi o protagonista, né, dessa, vamos dizer assim, derrota do governo, que inclusive foi obrigado a voltar atrás nessa medida. Como é que você avalia isso, na sua opinião? Isso foi uma demonstração de que o governo está perdido na comunicação? Faltam exatamente 2 anos para ele terminar. Tem tempo do governo Lula reajustar essa rota e passar a se comunicar melhor com as pessoas, Paulo? E, completando o raciocínio, o Nicolas, com essa capacidade de comunicação, ele é um candidato a ser temido para as eleições estaduais, na sua opinião? Vamos por parte. Primeiro, eu acho que o governo não errou em voltar atrás. Realmente, há falhas na comunicação. E a comunicação, né, das pessoas maldosas, né, a comunicação que é financiada, né, de forma obscura, financiada por trás de muita gente que tem interesse em sonegar, né, de muita coisa errada, né, e eu já começo falando aqui que o Nicolas representa tudo isso. O Nicolas é uma farsa. O Nicolas é uma pessoa do mal. O Nicolas vive de inventar mentiras. O Nicolas é um produto de rede social. Ele não é real. Ele não é real. E eu falo isso com toda segurança. Você vai ver que ele muda de opinião todo dia. Olha lá como é que ele votou em vários projetos e como é que ele se comunica no dia seguinte. No dia seguinte. Então, toda aquela produção daquele vídeo soltado pelo Nicolas teve toda uma estrutura, aquela mesma máquina bolsonarista de espalhar fake news, de robôs, dos meios de comunicação. A gente sabe como é que funciona os impulsionamentos nas redes sociais, né? E houve muita coisa maldosa, inclusive a Polícia Federal está investigando, e o Nicolas está sendo desmascarado e será desmascarado mais uma vez, porque ele conseguiu, com essa máquina das mentiras, né, ter votos em quase todas as cidades de Minas Gerais. Agora eu vou perguntar, em 2 anos de mandato, compara o que eu fiz por Montes Claros e por qualquer cidade, por norte de Minas, e o que é que o Nicolas fez que melhorou a vida das pessoas. Pergunte quais as emendas, quais os recursos, em que é que ele lutou para melhorar a vida do povo de Montes Claros, de Manga, de qualquer cidade da nossa região. Ele é um deputado virtual, ele não existe. Chama ele para um debate. Então ele existe só nas redes sociais. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento que muita gente ainda acredita em fake news. Mas nessa questão do Pix, o Nicolas será desmoralizado. Primeiro que o governo nunca taxou Pix, isso ficou muito bem claro. Mas eles mentiram tanto. E o impulsionamento pago, criminoso, que o impulsionamento dele foi criminoso, entendeu? E o Nicolas comete crimes virtuais todos os dias. Ele é uma farsa, né? É o deputado, inclusive, majoritário de Montes Claros. Pergunta quantas vezes. Ele não veio aqui nem na campanha. O que é que ele fez para Montes Claros? Entendeu? O que é que ele fez para qualquer cidade da nossa região, a não ser todo dia inventar pautas
para tentar sensibilizar as pessoas com mentiras. Esse é o papel do Nicolas e daquelas pessoas que trabalham para, né, para implementar uma ditadura disfarçada no Brasil. De democrático ele não tem nada. Ele nunca defendeu o pobre. Eles deixam bem claro, eles nunca defenderam minorias nenhuma. De repente ele vira num vídeo, ele consegue comunicar dizendo que o governo está taxando o mecânico, o vendedor da feira. Uma mentira tão assim, mas ela chega com tanta velocidade. Curioso, Paulo. É porque se eu fizer o vídeo, Paulo Guedes fizer um vídeo, não vai ter isso, porque eu não vou ter essa indústria das fake news, de gente como os donos aí das grandes, né, das big techs que patrocinam e que faz com que isso chegue em todos os celulares, em todas as redes sociais das pessoas. Então as pessoas assistem até sem querer. Eu posto um vídeo aqui, quem assiste é meus seguidores. O vídeo do Nicolas é impulsionado para todos os brasileiros. Querendo ou não, você assiste. Querendo ou não, você assiste. A não ser que você exclua ele. O algoritmo beneficia o discurso dele. Agora, Paulo, os deputados, os mesmos que... E eu acho que faltou o governo comunicar isso com clareza, e as forças do governo também não comunicaram isso com clareza, porque é o seguinte, os deputados que são os mesmos que fizeram esse terrorismo mentindo sobre a questão da taxação de PIX, são os mesmos que trabalharam para derrubar, estão trabalhando para derrubar a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5.000. São os mesmos que trabalharam para derrubar a taxação dos super ricos que o governo propôs. São os mesmos que trabalham para derrubar a taxação de lucros e dividendos dos milionários. E quando a gente fala super rico, infelizmente tem gente que tem uma autoestima muito grande, né? Felizmente. Rico. É isso aí. A pessoa tem um comércio e acha que é milionário. Tem autoestima nós não estamos falando... Isso aí, de quem ganha R$10.000, de quem ganha R$50.000. Nós estamos falando de quem ganha 500 mil. Nós não estamos falando do dono da mil. padaria, nós não estamos falando do dono da pequena construtora, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de gente bilionária que não paga imposto. Entendeu? O Nicolas está a serviço dessas pessoas, não do pequeno, do médio, né? Não, e outra coisa, hoje ele está a serviço dos grandes sonegadores, é muito diferente. Toda sorte de... E aí eu vou dar um pouco de trabalho para você, Jonathan, que você vai ter que cortar nos áudios aí, porque senão o algoritmo começa a nos derrubar com palavras aqui que travam. Mas é verdade. Essa questão do Pix mesmo, Paulo, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, todo tipo de sorte de agiotagem, por exemplo, o pessoal estava todo mundo fazendo via Pix porque não tem rastro. Justo. Então, é uma situação seguinte, isso não ia atingir ninguém. O pipoqueiro que vende uma pipoca por Pix. De jeito nenhum. Lógico, porque a Receita ia ver e falar, meu irmão, a Receita aqui tem lastro. Agora, se eu fiz uma transferência que o pessoal tá fazendo agora, virou moda, né? Não. Eu vou colocar aí R$4.900 para ninguém me vigiar, e eu vou vender algum produto ilícito, alguma situação assim, propina, etc. Pois é, o que o governo e a Receita quis fazer era justamente proteger o cidadão, porque quando você pega esses que sonegam, os grandes, os que fazem todas essas transações ilegais, né? Você taxa essas pessoas que não estão pagando imposto. Estou falando de coisa grande. E se o governo taxa, melhora a arrecadação, significa o quê? Mais recursos para o Bolsa Família, significa mais recursos para a educação. Não, e significa menos mais recursos para imposto. as universidades, e significa menos imposto para as pessoas. Então é a comunicação ao contrário. O Nicolas consegue fazer uma comunicação ao contrário e entrar na mente das pessoas para acreditar numa mentira que ele sabe contar, e essa mentira ela é muito bem patrocinada. O problema é o patrocínio. É o que joga e faz com que essa mensagem dele chegue para todas as pessoas. Você é um deputado que se comunica bem, que sabe falar a língua do povo. O presidente Lula também sabe, né? Mas, naturalmente, o PT, talvez por PT, as esquerdas de modo geral, talvez por não se submeterem também
a questão do vale tudo das redes sociais, eles têm tido mais dificuldade de se comunicar. Você acha que com esse ajuste de rota que foi feito aí na Secretaria-Geral de Comunicação da Presidência, ele é suficiente ou ele demanda do governo como um todo um esforço para que a política pública chegue mais redondo no ouvido da população? Eu acho que o governo acertou na mudança na comunicação. E espero que a gente consiga comunicar melhor com as pessoas, até porque nós temos dados muito positivos. O emprego, nós estamos tendo a menor taxa de desemprego, né, dos últimos 14 anos. Né? Nós estamos quase chegando à era Lula, do segundo governo. Não, é a menor da série histórica, nunca teve. De quando começou a medir, é o menor índice de desocupação. Pois é, nós estamos quase chegando ao grau de pleno emprego. Né? A inflação controlada. A economia cresceu, vai crescer 3,5%, né? 3,5%. Esse caso da inflação, por exemplo, é a menor inflação em muitos anos. Justo. Então, e aí as pessoas falam, mas a inflação estourou o teto da meta, mas não falam que é a menor inflação em anos. Então você pega assim, todos os dados econômicos são favoráveis ao governo Lula. Está gerando emprego, as obras estão saindo do papel, a educação está funcionando, as universidades voltou a ter recursos, os institutos federais voltou a ter recursos, o SAMU voltou a ter frota nova, ou seja, tudo aquilo que estava sucateado, que o governo, que o fascismo destruiu no Brasil, nós estamos reconstruindo de forma reconhecida, inclusive internacionalmente. Mas por que isso não chega? Isso não chega porque há um movimento também, né, externo. Um movimento externo. O movimento externo que eu falo de redes sociais, dessas grandes empresas que querem interferir. Pra você ter uma ideia, olha, para você ter uma ideia, o que eles pregam e o que eles fazem é o contrário. Né? Todo mundo sabe que o Nicolas é um seguidor do Trump. O que os Estados Unidos, a notícia de hoje, que os Estados Unidos proibiu o TikTok, porque é de uma empresa chinesa. Para funcionar o TikTok nos Estados Unidos, o TikTok tem que vender para um americano. Ou seja, a liberdade econômica que eles pregam não serve para eles, só serve para pisar nos mais pobres. O livre mercado e tal, e sentando taxa de importação que está pegando o dólar. O presidente da maior potência mundial, o presidente eleito, fala, não, eu vou tarifar toda e qualquer importação para os Estados Unidos. Isso pressiona o dólar. Justo. Aí depois a culpa é do... Então é isso. Então, assim, há uma especulação, né? Nós tivemos no final do ano isso, uma especulação contra as medidas anunciadas pelo presidente Lula, né? As medidas econômicas, né? Ou seja, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Então, tudo isso foi motivo para os especuladores, o mercado atacar o governo subindo o dólar para provocar inflação e para dificultar a vida das pessoas. Mas a verdade sempre vence. Nós temos mais 2 anos, o presidente Lula tem uma capacidade muito boa de comunicação, nós vamos ter todo esse tempo, né, para consolidar as políticas públicas e fazer as mudanças da transformação. É comparação. Na sua opinião, basta comparar. Entendeu? O candidato basta comparar as mentiras do Nicolas e do Bolsonaro com a realidade. Eles governaram o Brasil. Eles não são... É só comparar. Você, estudante, você que está na Universidade Federal, no Instituto Federal, numa escola pública, compara como é que era a escola pública nos 4 anos do Bolsonaro e olha agora como está no governo Lula. Na saúde, você entra no hospital, pergunta a qualquer prefeito, secretário de saúde, como é que era a relação do governo Bolsonaro com a saúde no Brasil. O SAMU ficou 4 anos, não foi só o de Montes Claros, não. O SAMU do Brasil inteiro sem receber uma viatura, uma ambulância. Você pega a pandemia, o que esse cara fez? Deixou 700 mil pessoas morrerem porque eles não eram contra a vacina. Pega as estradas brasileiras. Ficou 4 anos sem manutenção, acabou tudo. A infraestrutura foi destruída. Foi no governo Bolsonaro que eles entregaram o orçamento ao Centrão. Vou te fazer uma pergunta sobre isso, Paulo. E essa polêmica das emendas? Você é um deputado que naturalmente faz a sua atividade política, né, com a liberação de emendas parlamentares junto ao orçamento da União. O ministro Flávio Dino agora e o Supremo Tribunal Federal
fizeram uma série de exigências em relação a mais transparência na liberação dessas emendas. Você é a favor ou contra o posicionamento do ministro Flávio Dino? Como é que você analisa isso? Eu sou a favor do posicionamento do Flávio Dino. Isso é um absurdo. Entendeu? Não tinha clareza nenhuma, tinha deputados que tinham 400, 300 milhões de emenda, enquanto o outro só tinha os 32 que é previsto lá dentro do orçamento. Era um negócio que não tinha nenhum controle, era um absurdo completo. Você pega uma emenda de comissão de R$1 bilhão, por exemplo, que era da integração nacional, metade dessa emenda foi para o estado de Alagoas, para um estado só, para uma base só. É um negócio que não tinha nenhum controle. Eles tomaram o orçamento do governo, as emendas impositivas, tirou recurso do Bolsa Família, tirou recurso das universidades, tirou recurso da Universidade Federal, tirou recurso das estradas, das obras, do PAC, do Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos. Então esse orçamento precisa ser devolvido ao governo. Eu prefiro ser um deputado forte do governo, como fui, por exemplo, em gestões passadas, do governo Pimentel. Como é que eu consegui trazer 135 milhões para fazer a doutora do Pacuí? Com emenda individual eu não faria, nunca. Eu fiz isso porque eu tinha força no governo. Acabou, Paulo, a possibilidade de obras estruturantes no país? Diminuiu por causa essa situação? Eles pegaram 70% do orçamento e colocou sob controle da Câmara e do Senado. A parte que o governo pode investir, então eles engessaram, nós estamos numa espécie de um sistema parlamentarismo. Ou seja, então nós precisamos devolver, né, esse poder ao governo. Diante desse quadro todo, você está confiante na reeleição de Lula em 2026 ou você acha que o PT tinha que buscar um outro candidato? Como é que você pensa nisso? O presidente Lula é o nosso candidato, ele está fazendo um belíssimo trabalho e vai coroar esse trabalho no final de seus 4 anos e será assim por unanimidade, sem nenhum questionamento, dentro do nosso partido e dentro da nossa base de todas aquelas pessoas que confiam na democracia, que querem a continuidade da democracia, de um governo limpo, transparente. Quem está do lado de cá ficará com o Lula. Não tem motivo para falar do Lula. O Lula é necessário mais 4 anos para consolidar, inclusive, as instituições brasileiras, que correm sério risco, né, com o fascismo, das pessoas que tentaram acabar com a democracia, né, invadiram o Supremo, invadiram a Câmara, invadiram o Senado, invadiram o Palácio do Planalto. Essas pessoas precisam ser contidas e precisam ter, né, limites. Acho que o presidente Lula hoje, nesse momento, é a pessoa ideal para continuar governando, para que a gente tenha, inclusive, o tempo necessário, né, de comunicar com a população, de inverter essa mentirada que ele solta nas redes sociais. Você defende uma reforma ministerial que abra mais espaço para o chamado Centrão, pensando nas eleições de 2026 e na governabilidade, Paulo? Eu não vejo problema nisso. É melhor você participar de forma efetiva do que ficar refém de um Congresso que quer governar com emendas que nós acabamos de falar. Emenda PIX, emenda impositiva? Impositiva não, as emendas ocultas, né? Ocultas, orçamento secreto. O orçamento secreto. O orçamento secreto é o pior que pode existir, é a continuidade do orçamento secreto. Então, é melhor você trazer esses partidos para a base, refazer e controlar dentro da própria administração do que passar pelo que Bolsonaro passou. Bolsonaro acabou com o orçamento. Ele entregou o orçamento na mão da Câmara dos Deputados. Isso é culpa do governo do Bolsonaro. Paulo, nós estamos tentando consertar, mas não é fácil. Para a gente ir encaminhando. Você é uma das maiores lideranças do PT em Minas. As discussões do partido no estado passam por você também. 2026 está aí, vem uma eleição. O governador Romeu Zema não pode ser candidato, vai lançar o vice-governador. Deve ter um candidato aí desse campo, Nicolas, Cleitinho, alguma coisa assim. E o PT nessa, como é que tá? O PT é um grande partido, ele pode ter candidatura própria, como também pode fazer uma composição. Se fosse hoje, estou falando no cenário de hoje. Hoje você votaria como no partido hoje, pelo encaminhamento? Se tivesse as eleições hoje e o senador Rodrigo Pacheco aceitar ser candidato, ele deve ser o candidato a governador com alguém do PT como senador, como vice. Ele hoje é um aliado do governo, tem feito um belíssimo trabalho, tem
a presença do Supremo para reafirmar... Presença do Senado. A presença do Senado para reafirmar o seu apoio à democracia, tem enfrentado, inclusive, críticas, né, desse outro campo, mas tem sido firme nesse sentido. Então eu vejo assim, o Rodrigo Pacheco hoje, se ele aceitar ser candidato ao governo de Minas, há uma certa unanimidade dentro do PT com relação ao nome dele, né, de compor com ele. Não sendo o Rodrigo, aí é outra conversa. Paulo, o papo tá bom demais, mas tem 2 assuntos aqui que eu não posso terminar sem falar deles, porque é uma expectativa grande da região e você está envolvido de alguma forma nisso. BR-135 na altura ali de Manga e Itacarambi. Agora vai? Agora vai, obra licitada, conseguimos a tão sonhada licença do IBAMA, que demorou anos, mas saiu agora. Estamos agendando para os próximos dias. A licença saiu de Manga para Missões, né? Como é que é? Saiu o primeiro trecho, que é o maior trecho, né? 20 quilômetros de Manga a Missões. Aí nós temos ainda 7 quilômetros de Missões a Rancharia, que é a sede ali da aldeia do Chacriabás da Rancharia. Aí você tem 12 quilômetros asfaltado e depois mais 4 para chegar a Itacarambi. Então, essa primeira etapa já contempla aí 75% do que precisa ser feito. A ordem de serviço sai quando? O ministro Renan nos comprometeu que viria agora ou no final de janeiro ou no início de fevereiro. Então, a previsão é nos próximos dias. Nós estamos, inclusive, tentando... Pode fazer a pergunta que você vai falar sobre 251, né? Duplicação da BR-251 Montes Claros, Francisco Sá e depois Francisco Sá, BR-116. Como é que tá isso? Eu até comecei a falar no início sobre isso. Nós estamos com um projeto que está sendo finalizado agora pelo BNDES, o projeto de desenvolvimento de viabilidade econômica, né? E a estrada, nós já sabemos que ela tem viabilidade econômica para se manter, então será uma estrada que terá muita concorrência, muitas empresas interessadas em fazer, em ser parceira dessa PPP que o governo vai lançar. Então, assim, o BNDES já fez o projeto, o DENIT está revisando o projeto, e a ideia é que no primeiro semestre desse ano, que a gente traga aqui o ministro Renan para fazer o lançamento dessa PPP. Nós estamos trabalhando firme em cima disso. Ô, gente, eu tenho que encerrar. Papo bom demais. Paulo, extrapolamos a nossa 1 hora, porque quando a conversa é boa, ela passa rápido, a gente nem sente. Se eu não olho no relógio aqui, nós íamos para a tarde toda. Paulo, além de ser muito inteligente, sabe falar muito bem, é um bom amigo, desde aquela época nossa, ainda bem jovem, com Renatão, né? Trabalhava na Unimontes e já era amigo do Paulo Guedes, vereador na época, figura humana de quem eu gosto muito. Estou muito honrado com sua vinda aqui, viu, Paulo? As portas estão sempre abertas para você. Eu que agradeço, PC, essa oportunidade desse bate-papo franco. Acho que conversamos muito e estou pronto. Quando quiser, chame de novo que a gente vem atualizar. Beleza, obrigado. Gente, esse foi Paulo Guedes, que vai voltar aqui, viu? Porque 1 hora só para ele é pouco. Até o próximo episódio. Até mais.